Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de português. Continuar nosso assunto de conjunções e orações coordenadas, né, pessoal? Na última aula nós vimos a página 238 do nosso livro grosso, né, que fala sobre conjunções e também um pouco sobre oração subordinada, que foi o que eu expliquei para vocês na última aula, verdade, pessoal? Gente, a gente já entendeu aí, nós já vimos o que são conjunções, nós já vimos, pessoal, o que são orações, tá? Já vimos o que são também conjunções subordinativas, já vimos o que são orações subordinadas, né? Então, já temos toda a noção sobre isso daqui. Então, vamos prosseguir para a próxima aula, tá, pessoal? Que é, vamos entender agora, gente, o que são as orações coordenadas. Ok, gente? O nosso foco da nossa aula hoje vai ser o que são as orações coordenadas, tá? Se vocês abrirem na página 238, que estávamos estudando, tá? 238, nós vamos ver aí que lá no finalzinho, pessoal, já no finalzinho da página, tem uma frase, uma oração aí, exemplificando, que diz assim: eles estudam muito e discutem em congresso. Então, a gente tem aí no meio, né, separando a conjunção e, que é uma conjunção coordenativa, e temos duas orações, tá bom? Nós chamamos, pessoal, oração coordenada quando temos duas orações independentes, como, por exemplo, aí, eles estudam muito, tá? E também temos a oração eles discutem em congresso. Então, temos duas orações que, por si só, podem expressar um significado, o que nós chamamos de oração independente, né? Como já vimos na última aula. Quando nós pegamos essas duas orações aqui, que têm significados independentes, e juntamos uma com a outra, tá? Sem a necessidade de formar esse ponto e iniciar outra oração, nós chamamos de oração coordenada, tá? Então, nós podemos pegar aqui, ó, e juntar com uma conjunção. Nesse caso aqui, para juntarmos as duas frases, as duas orações, perdão, vamos precisar de uma conjunção coordenada. Quais são as conjunções coordenadas? Nesse caso aqui, eu vou usar a conjunção e, tá? Então, eles estudam muito e discutem em congresso. Percebam, pessoal, que como o sujeito daqui é o mesmo do daqui, então eu posso omitir o sujeito aqui. Tá? O sujeito de estudar e discutir é o mesmo. Tá? Ele é o mesmo de ambas as orações e significa que eu não preciso repeti-lo aqui também. Então, eu posso omiti-lo aqui e deixo apenas o verbo, porque dá a entender que esse eles aqui é tanto aqui quanto aqui. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma conjunção coordenada. Tá bom? De uma oração coordenada, tá, gente? Professor, quais são alguns outros exemplos de conjunções coordenativas, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos que nós temos, tá? Com outras conjunções coordenativas. Além dessa conjunção aí, e, né, que é uma conjunção aditiva, nós também temos aí os mais, portanto, porém, não obstante, entretanto, contudo, etc. Né, gente? Então, essas conjunções aí que a gente estudou na última. Então, pessoal, perdão, eu tinha mutado o microfone aqui. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, essas conjunções aí, mais, porém, no entanto, elas também são consideradas conjunções coordenativas, tá? Elas também são consideradas conjunções coordenativas porque elas podem ligar duas ideias independentes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eles estudam muito, mas elas não gostam deles, certo? Então, aqui nós temos o exemplo, ó, de uma conjunção coordenativa ligando as orações aqui, tá? Formando uma oração coordenada, tá? Então, gente, oração coordenada basicamente é isso. É quando você junta duas orações que têm significados independentes, tá?
ou seja, que são orações independentes, certo? Diferente das orações subordinadas, que precisam de outra oração para completar o seu significado. Ah, professor, mas aqui não tem muita diferença da oração subordinada para a oração independente. Como vocês puderam perceber, de fato, não tem muita diferença, pessoal. Isso aqui também pode ser considerado uma oração subordinada, porque se a gente separar, não tem como ela por si só expressar significado. Tá? Se eu tirar isso aqui, por exemplo, né, não fica legal sozinho. Eu preciso de uma outra oração para completar esse significado aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, aprendemos aí o que são orações coordenadas e conjunções coordenativas. Certo, pessoal? Ok, vamos enfatizar mais essa questão de orações. Na verdade, no próximo ano é que vocês vão ver isso. Essa questão de oração subordinada e subordinação e etc. Por enquanto, vocês só precisam conhecer as conjunções, tá? As coordenativas e as subordinadas. E também as orações subordinadas e conjunções e orações coordenadas, tá bom? Então, ok, vamos lá. Bom, agora eu quero que vocês abram na página 244, tá bom? Quero que vocês abram aí a página do livro de vocês, o livro de vocês na página 244, tá bom? Página 244, livro grosso. Nessa página aqui, pessoal, nós vamos trabalhar algumas atividades, ok? Como vocês podem ver aí, temos aqui do 5º ao 18º, não, perdão, 15º até o 18º quesito, tá? 15 até o 18, certo? 15º, 16º, 7º e 8º. Então, vamos trabalhar esses 4 quesitos aí, tá bom? Então, o que é que acontece, pessoal? Antes de eu começar a trabalhar eles, eu vou reenfatizar a questão do valor semântico das conjunções, tá? Valor semântico. Isso daí nós já vimos na última aula, só que eu preciso que vocês enfatizem isso, que é muito importante essa parte aí, pessoal, do valor semântico. Professor, o que é esse valor semântico? É aquela questão, pessoal, do que a conjunção está expressando. Está expressando uma ideia contrária, uma adversidade, uma conclusão, uma alternativa, uma adição, entendeu? Então, cada conjunção ela tem esse valor semântico. E é isso aí que a página 244 diz que ele está tratando, tá bom? Por exemplo, aquela conjunção que a gente acabou de usar com o i, né? Que estava lá na página 238. Deixa eu escrever aqui. Eles estudam muito e discutem em congresso. Pronto. Essa conjunção aqui, pessoal, i, né? Esse i aqui, é uma conjunção de quê? Qual é a ideia que ela está dando aqui nesse texto? É uma conjunção de adição, porque ela está adicionando algo, tá bom? Digamos que eu troco esse i e coloco porém. Porém, qual é a ideia que esse porém está dando? Está dando uma ideia contrária, uma ideia de adversidade, tá bom? Então, cada conjunção ela possui esse valor semântico. É como se fossem categorias às quais elas pertencem. Porém, pertence à categoria de adversidade, mas também e pertence à categoria de adição, portanto, pertence à categoria de explicação e por aí vai, ok? Então, vamos lá. O 15º quesito, vamos fazer a correção agora. Esse primeiro aí está falando sobre o valor semântico, tá bom? Das conjunções. Vamos lá, vou copiar aqui o 15º e vocês respondem comigo. Releia os versos abaixo. Uma bomba sobre o Japão. Fez nascer.
Ok, vamos lá. Uma bomba sobre o Japão fez nascer no Japão da paz. Nesse caso aqui, pessoal, na verdade não existe conjunção aí, tá? Não tem conjunção aí. Só que essa ideia aí, ela dá essa oração aí, essa sentença, ela tem um valor semântico também, tá? E aqui ele dá 5 opções, né? Letra A até a letra E. Está explicando um fato, que é uma finalidade, um fato, uma causa, fato, opinião, fato, consequência e fato, conclusão. Tá? Então, no caso, aí a gente tem uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão da paz. Então, eu entendo aí que ele está se referindo à bomba sobre o Japão e à consequência dessa bomba, tá bom? Não é uma finalidade, tá bom? Porque a finalidade da bomba não foi nascer no Japão. Causa poderia ser, tá? No caso aí, o Japão ele nasceu sobre essa bomba, mas acho que tem outra aí que fica melhor. Opinião, depende do ponto de vista, poderia ser também. Conclusão, esse daí não faz sentido. E a letra D, consequência. Eu acho que esse daí seria o mais ideal, tá? Porque no caso aí tá dando uma consequência. O fato da bomba ter caído no Japão fez fê-lo se tornar um Japão de paz, da paz, né? Então, no caso aí é uma consequência. A consequência da bomba ter caído no Japão foi nascer um Japão da paz, certo? Ok, se fosse a letra B, não ficaria legal. Se fosse causa, né? Causa. Porque senão seria uma causa para a bomba ter caído sobre o Japão. Que era a causa, que era porque fez nascer um Japão da paz. Não faz sentido, não faz sentido. A letra B não faz sentido também. Então, a resposta correta do 15º é a letra D, fato, consequência. Ok? Vou colocar aqui letra D, fato, consequência. Ok, meus queridos, muito bem. Vamos agora para o 16º. 16º. Nos versos de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão. Ou seja, pessoal, o que é que acontece aí? O que é que tem aí? De repente, como um vento de um tufão, tá? Nesse caso aí, temos uma conjunção, tá? Temos aí uma conjunção, certo? A conjunção aqui é como, tá? Como, ok? A conjunção que temos aqui é a conjunção como. Essa conjunção aí, de acordo com o que a gente leu, ela estabelece uma relação de A, comparação, B, alternância, C, finalidade, D, oposição e E, adição. Qual é o valor semântico que essa conjunção como estabelece aí nesse verso aí? Gente, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Adição não é, tá? Como não está adicionando nada de novo, tá? Não está adicionando nada. De repente me encheu de paz como se o vento de um tufão, tá? Letra D, oposição. Não. Vento de tufão não tem nada de oposto com encher de paz, tá? Nenhuma ideia contrária a isso. Então, letra D também não está certa. Letra C, finalidade. Então quer dizer que o motivo dele ter se enchido de paz era para que o vento de um tufão. Não faz nem sentido, né, gente? Não tem nenhuma finalidade aí. Alternância. Não tem nenhum ou aí, né? Não tem nenhuma opção, não tem nenhuma alternativa aí. Então, esse também não. Letra A é a única que sobra, né? Comparação. E a única que faz sentido. Nesse caso, como está comparando? Tipo, de repente me encheu de paz em comparação com o vento de um tufão, tá? É como se tivesse sido um vento de um tufão. Então, ele comparou aí a situação dele, a paz que chegou com o vento de um tufão.
tá? Então, aí no caso é uma conjunção de comparação. É igual quando você faz assim, eu estava triste como um cachorro, sei lá. É uma comparação. Esse como aí, ele está agindo como uma conjunção de comparação. Ou então, por exemplo, eu estou magro como um esqueleto, tá? Eu estou magro como um esqueleto. Então, aí esse como também, ele é uma conjunção de comparação. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, isso aqui é uma conjunção de comparação. Qual é a letra? A letra A, né? Comparação. Ok, muito bem, pessoal. Agora vamos para o 17º. Tá? Opa, vou colocar aqui que é melhor. Pronto, 17º. Pronto, 17º, releia, mesma coisa, releia os versos abaixo. Releia os versos abaixo. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Muito bem. Eu pensei em ti, eu pensei em nós. Sobre esses versos, é incorreto afirmar que. Ou seja, sobre esses versos aqui, é incorreto afirmar que. Letra A. Temos 3 orações coordenadas. Letra B. Há um período composto por subordinação. Letra C. São um período composto por coordenação. Letra D. Temos 3 verbos. Letra E. As vírgulas poderiam ser substituídas por pontos. Aí está pedindo pela resposta errada, porque como a gente pode perceber, há mais de uma resposta correta, tá? Só existe uma resposta aí e essa resposta é a resposta que está errada. E é isso que eles estão procurando aqui, tá bom? Vamos ter que procurar a afirmação errada sobre esse assunto. Primeiro, temos 3 orações coordenadas. Essa afirmação está certa ou está errada? Está certa. Porque, de fato, nós temos aqui 3 orações coordenadas. Temos uma oração, 2 e 3. O que são orações coordenadas? Orações que são juntas, que apresentam o mesmo, que apresentam independência. Tá? Então, aqui nós temos orações coordenadas. Uma oração, 2 orações, 3 orações. Tá? A gente consegue diferenciar a oração porque a gente sabe que cada oração tem um sujeito e um verbo. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Então, nesse caso aqui, temos uma oração, um verbo, um sujeito e um verbo, 2 orações, outro sujeito e outro verbo, e 3 orações, outro sujeito e outro verbo. Quanto mais verbos e orações tiverem, mais orações nós temos na sentença. Ok? Então, nesse caso aí, temos sim 3 orações coordenadas. Letra C. São um período composto por coordenação, também está correta, tá? A gente pode ver aí que são 3 orações, todos são compostos por orações. Então, a letra C está correta. Letra D, temos 3 verbos. Isso daí mais fácil de todo, né, gente? 1, 2, 3. O verbo pensar e o verbo chorar. Temos 3 verbos aí, então. Muito bem. Letra E. As vírgulas poderiam ser substituídas por pontos. Exatamente, pessoal. Como são 3 orações diferentes, eu poderia muito bem pegar aqui e substituir por ponto e colocar 3 orações diferentes, tá? Ou seja, longe uma da outra. Ficaria... Pronto, ficaria eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós, tá bom? Só que como são 3 orações aqui, nós podemos transformar essas 3 orações em orações coordenadas, como, por exemplo, eu pensei em mim, pensei em ti, chorei por nós. Professor, eu podia fazer isso aí, remover o sujeito? Pode, pessoal. Pode. Mas no texto ele não removeu, talvez para dar ênfase, né? Esse eu é para dar mais ênfase, para deixar algo mais
melancólico, para deixar algo mais dramático, né? Mas nesse caso aí, como os três sujeitos de todos os verbos são a mesma coisa, todos, tanto o sujeito do verbo chorar, quanto do pensar e quanto do pensar também, são a mesma pessoa, eu. Então, você poderia colocar o eu só no começo da frase e ignorar no resto da frase, que não precisa, já que são o mesmo sujeito. Agora, claro que se o sujeito mudar, você vai ter que botar o sujeito, né? Porque não vai ter como saber. Por exemplo, eu pensei em mim, você pensou em você e eu chorei por nós. Como é que a pessoa ia saber? Aí você teria que colocar você pensou, tá? Você pensou em ti, certo? Então, nesse caso aí, a única que nos resta é a letra B, que diz: há um período composto por subordinação. Gente, não tem nenhuma oração subordinada aí, gente. Não tem. Como a gente está vendo aqui, não tem nenhuma oração que depende da outra. Todas as três orações aqui, eu pensei em mim, eu pensei em ti e eu chorei por nós. Todas as três orações aqui são orações independentes, ou seja, não precisam de nenhuma outra oração para estar completa, tá? Tanto é que se eu pegar aqui e remover essa oração, essas duas aqui, a primeira ainda está certa, eu pensei em mim. Ela faz sentido sozinha. E se eu remover a segunda, também é a mesma coisa. Se eu remover a primeira, deixar a primeira, a terceira, deixar só a segunda, também vai ficar a mesma coisa, tá bom? Ou seja, pessoal, as orações aí subordinadas são aquelas que dependem de outras orações para formar seu sentido. Nesse caso aí não temos oração subordinada porque temos três orações independentes que fazem sentido sozinho, tá? Não precisam de outras orações para fazer sentido. Ok, pessoal? Agora vamos para a 18ª questão. Então, a letra correta aí é a letra B, tá? Que é a única que está correta. 17º é a letra B. Há um período composto por subordinação. Ok? 18º, assinale a sequência correta no que se refere à classe gramatical dos seguintes vocábulos presentes no texto 3. Então, assinale a sequência correta no que se refere à classe gramatical dos seguintes vocábulos presentes no texto 3. Então, ou seja, pessoal, a gente vai ter que dizer aí, marcar a alternativa que diz qual é, que na ordem, indicando a classe gramatical dessas palavras aí, né? A gente tem já, né? A gente tem um me, a gente tem um mais, a gente tem um sobre e a gente tem um cais, né? Então, vamos lá. No primeiro a gente tem pronome, adjetivo, pronome verbo, verbo. Vamos lá. Vamos corrigir essa daqui, né? Letra A. Deixa eu copiar logo aqui o vocabulário, né? A gente tem já, a gente tem nem, a gente tem mais, a gente tem sobre e cais. Letra A diz advérbio, pronome. Advérbio, pronome. Não, letra A, pronome. Perdão, letra A diz pronome, adjetivo, pronome, verbo e verbo. Errado, pessoal. Tá? Diz aí que já é um pronome, já não é um pronome, né? Como a gente já sabe. Adjetivo, me não é um adjetivo, mais não é um pronome, sobre não é um pronome, não é um verbo e cais também não é um verbo. Letra B, advérbio, pronome, advérbio, preposição e substantivo. Essa é a resposta correta. Já é um advérbio, tá? Um advérbio de tempo. Pronome me é um pronome, né? Um pronome oblíquo. Pronome oblíquo átono, tá? Esse é um pronome oblíquo átono da primeira pessoa do singular. Mais é um advérbio de comparação. Sobre uma preposição, né? Que indica o local. E cais é um substantivo, certo? Então, a letra B é a correta. Mas vamos ver, não é a letra C. Letra C diz que é conjunção, não é pronome, conjunção, advérbio e adjetivo. Não, é errado. Letra D, advérbio. Essa acertou. Substantivo, errou. Pronome, errou.
verbo errou e adjetivo errou. E letra E, conjunção, errou, pronome acertou, conjunção errou, preposição acertou e substantivo acertou. Então, aí no caso tem 3 erros nisso aí, então a resposta correta é a letra B, né? A resposta correta é a letra B, que diz que já é deixa eu colocar aqui, já é um advérbio, me é um pronome oblíquo, né? Pronome oblíquo, mais é um advérbio de comparação, né, que a gente usa para formar a comparação. Sobre é uma preposição e cais é um substantivo. Ok, pessoal? Então a letra B é a letra correta, é a resposta correta. Agora vamos para o último para finalizar. 19º, marque a opção em que só não pertence à mesma classe gramatical que nos verbos. Vamos lá, deixa eu copiar aqui, eu vou apagar esse 15º aqui, tá, gente? 15º aí. Pronto. Marque a opção em que só não pertença à mesma classe gramatical que nos versos. Marque a opção em que só, esse só aqui, não pertença, à mesma classe gramatical que nos versos. Marque a opção em que só não pertence à mesma classe gramatical que nos versos. Então, a gente sabe que só, né, ele também é um advérbio, né, somente eu, né, só você. Mas vamos ver aqui, possivelmente ele não está agindo como advérbio aqui, né? Então, a gente tem aqui, que contradição. Só a guerra faz nosso... Só a guerra, que contradição. Só a guerra faz nosso amor em paz. Nesse caso aí, pessoal, só, tá? Ele tá tendo um significado aí de quê? Um significado de um advérbio. Ele tá agindo como um advérbio, tá bom? Perdão, aqui. Só ele está agindo como um advérbio. Poxa, cadê o negocinho? Aqui, agora sim. Pronto, só ele está agindo como um advérbio aí, tá bom? Como a gente está vendo. A gente vai ter que marcar a opção em que ele não esteja agindo como um advérbio, tá bom? Ok, então, nós só desejamos a paz. Não, esse aí está também agindo como um advérbio, tá bom? Que significa só unicamente, tá bom? Nesse caso aí, marque a opção em que unicamente, só, significando unicamente, tá bom? Nesse caso aí, letra A, nós só desejamos a paz. Esse aí também tem o mesmo significado. Nós unicamente desejamos a paz. Letra B, nem só de pão vive o homem. Esse aí também tem o mesmo significado. Nem unicamente de pão vive o homem, tá? Letra C, compareçam à aula só 10 alunos. Isso também tem o mesmo significado. Unicamente, apenas 10 alunos, tá? Nesse caso aí, o só, como eu já tenho dito para vocês, ele está significando apenas, unicamente, tá bom? Letra D. Desde a infância, ele é só na vida. Esse daí, pessoal, não está indicando apenas na vida, tá? Ele está indicando sozinho, tá bom? Está indicando sozinho, ou seja, solitário, tá? Não está com o significado de apenas. Tanto é que se a gente trocar apenas, se a gente trocar o só pelo apenas, nesse caso aí não faz sentido, tá? Desde a infância, ele é apenas na vida. Não faz sentido. Na letra A, se a gente trocar só por apenas, faz sentido. Nós apenas desejamos a paz, correto. Letra B, se trocarmos o só pelo apenas, também faz sentido. Nem apenas de homem vive o pão, certo. Letra C, se trocarmos o só, também faz sentido. Compareçam à aula apenas 10 amigos. E na letra E, se trocarmos também o só pelo apenas, também faz sentido. Os meninos estavam apenas apavorados, só apavorados. Então, a letra D aí não faz sentido se trocarmos por apenas, tá? Porque aí, nesse caso, não significa apenas, significa sozinho, tá bom? Então, a letra correta aí é a letra D. Certo, pessoal? Que é a única que tem um significado, que tem a classe gramatical diferente. No português, vocês vão lidar muito com isso, tá, gente? Palavras que possuem classes diferentes. É o exemplo aí, por exemplo, do mais, né?
O mais, ele é um advérbio, é um comparativo, tá bom? Também é um quantificador, por exemplo, eu quero mais amigos. Nesse caso, ele é um quantificador. E nessa fase aqui, eu quero mais amigos, eu sou mais bonito do que ele. Então, nesse caso aqui, o mais, ele está agindo como um advérbio. Aqui é um quantificador, aqui é um advérbio. Então, tem palavras no português que exercem classes gramaticais diferentes, tá bom? Vocês vão ter que se acostumar com isso. Nesse caso aqui é o só, que em todas as opções está indicando advérbio. Apenas na opção D, ele está indicando um adjetivo, tá bom? Ele é um adjetivo. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula continuamos nossos estudos, tá bom? Tenham um bom final de semana e até a próxima. Tchau, gente.